maneira mais criativa e bem mais disruptiva do que fazer ali o óbvio. Olá, tudo bem? Eu sou Liliane Ferrari, eu sou professora, sou consultora sênior de comunicação e marketing e eu tô aqui hoje para ministrar para você a disciplina de criação de conteúdo digital. Essa é uma disciplina que eu gosto muito, porque ela, ao mesmo tempo que vai fazer com que seu repertório aumente, eu consigo contar a minha história através dela. Porque, como eu vim do trabalho de internet do final dos anos 90, eu não tive o que vocês agora estão tendo a possibilidade de ter essa forma de aceleração do conhecimento, de ter o conhecimento já atestado, de ter as teorias mais consolidadas. No caso, eu vim da prática para a teoria, porque eu acredito muito que a teoria ajuda a gente a olhar melhor para os projetos, a entender melhor as estratégias. E eu estou desde lá, do final dos anos 90, comprovando isso no dia a dia do meu trabalho, para marcas de vários segmentos, de diferentes portes. E eu posso garantir para você, é o conteúdo que faz realmente uma marca ter uma atuação digital, sair do conceito da presença digital. E também quando eu dou essa aula, eu acho que é muito importante a gente ter em mente que vamos passar por alguns conceitos que usamos todos os dias, conhecemos bastante, temos muita familiaridade, todo mundo entra na internet, todo mundo verifica as redes sociais, tem seus perfis nelas, mas o que eu acho que é diferente é que é como se fosse uma aula de balé. Numa aula de balé, a bailarina, o bailarino, eles fazem vários exercícios, várias repetições, coisas que são chatas, mas que são importantíssimas se ele quiser subir no palco e dançar uma coreografia. Ele vai precisar ter todos esses movimentos, todas essas técnicas bem organizadas, ali no caso no corpo dele e aqui no caso na nossa cabeça, para que realmente a gente consiga fluir de uma maneira mais consciente, sabendo o que a gente quer e o que a gente busca em determinados projetos, usando a estratégia de conteúdo digital. Hoje, o conteúdo digital, ele é a estrela da propaganda. A gente está vivendo um momento em que as marcas precisam falar muito, precisam falar o tempo todo, estão ali em momentos de interação com o público, e é por isso que o conteúdo digital, ele é uma disciplina extremamente importante para você que quer ter uma carreira consolidada dentro da comunicação e do marketing, porque a estrela principal hoje de toda a comunicação, de branding das marcas, está muito focada na linguagem, está muito focada no tom de voz, A marca, assim como a gente, como pessoas, elas falam, elas se posicionam, elas dão sua opinião, Elas se apropriam de causas. Então, é muito importante a gente entender que o conteúdo digital, ele vai ser a base para todo esse conhecimento aí que você tem a desenvolver em várias áreas dentro da comunicação e do marketing. Eu quero agora ler para você quais são os tópicos da aula, para que você saiba aí o que você vai encontrar do início até o fim dessa jornada, dessa aula comigo aqui hoje. Estudar e compreender o consumidor digital, sua relação e interação com o conteúdo. É de suma importância que a gente tenha foco na pessoa, foco em quem aquela comunicação foi pensada. O segundo tópico é influenciadores. Esse tópico eu sei que todo mundo gosta, porque todo mundo fala, todo mundo comenta, mas a gente vai ver de um jeito um pouco mais acadêmico esse assunto, menos freestyle, digamos assim. O terceiro item que a gente vai ver são os formatos e os canais, onde a gente pode aplicar o conteúdo digital, em que formatos e em que canais, e quais são as peculiaridades ali de cada um deles. O quarto item da nossa aula é linguagem e editorias. Porque se a marca fala, a marca precisa ter uma linguagem. E o conteúdo é como se a marca fosse realmente um broadcast, uma emissora. A gente precisa ter uma grade, a gente precisa ter ali uma quantificação, uma organização em editorias. E o último tópico, porém não menos importante, é a aplicação do tom de voz. Como a gente chega numa padronização
né? A gente sabe também que as marcas trabalham com diversos profissionais, os profissionais estão nas marcas, saem das marcas, e a marca tem que permanecer com uma voz, permanecer com um tom de voz, com uma linguagem, com causas que acredita, né, e com posicionamentos que não podem ficar mudando da mesma maneira que às vezes mudam as posições nas empresas de social media, redator, coordenador de conteúdo, né? As pessoas mudam, mas o que não pode mudar é o que a marca tem para falar. Eu também costumo começar essas aulas de criação de conteúdo já entregando tudo para vocês, para que não tenha ansiedade, para que a gente possa saborear melhor os pedaços dessa aula. Então, quais são os passo a passos que a gente vai ter que fazer para que no final dessa aula você esteja apto a coordenar uma estratégia de conteúdo digital? A primeira coisa é a definição do tom de voz da marca. A gente vai ver no final da aula, mas aqui, quando a gente começa a pensar, estou numa empresa, preciso cuidar do conteúdo digital dela, a primeira coisa que a gente vai ter que buscar é o tom de voz. A gente já tem isso definido? A gente precisa definir? É isso que a gente vai ver no último tópico. Pesquisas e monitoramento. Quando a gente fala de conteúdo digital, esse conteúdo ele é destinado a alguém, a um grupo, a algumas pessoas. E o que é importante a gente entender? Que essas pessoas têm desejos, têm vontades, têm expectativas, têm sonhos, né? Alguns falam das dores do marketing também. E a gente precisa entender, fazer perguntas, escolher grupos que representem o nosso público para validar algumas questões. Essas são conduzidas, pesquisas são conduzidas. E a gente também vai fazer o quê? Monitoramento. Monitoramento de um Google Trends, a gente vai falar sobre essa ferramenta também. Não tem como falar de conteúdo sem falar de Google Trends. A gente vai falar de como você consegue, através do monitoramento, apurar uma série de informações. E aí, o legal é que elas não são perguntas direcionadas. São pessoas aí em mar aberto na internet, falando, se manifestando sobre coisas, sobre marcas, né, sobre mercados. E a gente consegue tirar um bom raio-x dali para conseguir realmente materializar e tangibilizar o nosso conteúdo com aquilo que essas pessoas vão gostar, né? Aquilo que interessa para elas. Planejamento de conteúdo. Às vezes as pessoas falam, né, vou começar pelo planejamento, mas eu entendo que planejamento ele só vai ser sólido, ele só vai ser realmente útil se primeiro ele tiver sido pesquisado. Se antes disso a gente tiver validado algumas coisas. Planejamento eu vejo ele como alguma coisa muito braçal até, muito menos intelectual. Eu vejo a coisa mais mental enquanto a gente faz pesquisa, enquanto a gente monitora os espaços. Quando a gente vai para o planejamento, a gente já tem que ter isso tudo muito claro na nossa cabeça, para que aí justamente comece a dividir, né, o que vai para um canal, o que vai para um proprietário, o que vai para um canal de mídias de terceiros. É mais uma distribuição disso, desses conteúdos que a gente pretende fazer. E a documentação do plano, porque não adianta ter planejamento dentro de um documento de uma pessoa que executou esse trabalho. A gente precisa documentar e a gente precisa descer para todo mundo que faz esse trabalho, para a equipe que está fazendo a arte, para a equipe que responde às vezes um saque, para a equipe que tem interação e que está ali todos os dias diante do público. É importante ter essa documentação do plano, porque é como se todos estivessem na mesma página, todos sabem para onde o barco está indo. Eu visitei uma vez uma indústria no Rio Grande do Sul, e foi muito interessante olhar a sala da equipe do marketing. Tinham 2 murais, né? De um lado estava escrito, isto é a nossa marca. Planejamento documentado, as palavras-chave, fotos, como se fosse um mural de uma pessoa, né? Fotos de celebridades, de lugares que ela poderia ir, como se fosse realmente alguém ali que tivesse montado aquele mural. E do outro lado, o mural era, isto não é a nossa marca. Para não ter dúvida sobre aquilo que a marca faz, fala ou se posiciona. Porque para uma pessoa é muito fácil. Eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu estou pensando, eu sei o que eu quero provocar com a minha fala. Quando a gente está falando de uma marca, a gente está falando de uma ficção.
Uma marca, ela não existe de fato, ela não fala, né? Um logo numa parede, né? Às vezes um logo em neon, ele não fala. Quem fala são as pessoas através da marca. Então, é por isso que a documentação desse processo de planejamento do conteúdo, ele é tão importante. Eu canso de ver documentações de planejamento fechadas, em arquivos guardados, e aí você pergunta, mas como é que vocês estão aqui no dia a dia? Eu sou uma pessoa muito da prática, muito da execução, que é o próximo passo. O segundo passo após a documentação é a execução. É a execução que vai diferenciar os profissionais, não é o planejamento, é aquilo que o planejamento é capaz de colocar em prática, né? Na realidade, é aquilo que o planejamento pode fazer com que a gente realmente consiga chegar nos nossos objetivos de negócio. E o outro passo, a interação. Não é simplesmente colocar um conteúdo no ar e ir embora e deixar esse conteúdo lá para ver se ele funciona. É monitorar esse conteúdo para interagir, para responder quem faz uma pergunta, para dar um coraçãozinho num comentário. A interação, ela é uma parte fundamental e importante. Eu vou falar bastante disso aqui, inclusive nesse nosso primeiro item, né, de estudos. É muito importante a gente entender que a interação hoje, ela é parte fundamental da relação de uma marca com seu público através do conteúdo. E o último é a análise de resultados. Então, depois que a gente definiu o tom de voz, fez pesquisas e monitoramento, planejou, documentou o nosso plano, a nossa pesquisa, executou, então foi fazer esses conteúdos, né, sejam conteúdos planejados, agendados ou conteúdos em tempo real. A interação foi lá, interagiu, respondeu comentário, né, gerou ali uma conversa. Análise de resultados, para a gente olhar aquilo que funcionou mais, aquilo que não funcionou tão bem, mas que a gente precisa também comunicar, e aí a gente começa a fazer um equilíbrio entre aquilo que tem engajamento, aquilo que a marca precisa falar, e molda esses dois, mescla esses dois, para que a gente chegue num lugar de sucesso. O item 1 dessa aula é estudar e compreender o consumidor digital e a sua relação e interação com o conteúdo. É muito importante esse tópico, principalmente porque muito se fala de conteúdo, muito se diz, é preciso fazer conteúdo, a marca ela precisa fazer marketing de conteúdo, mas você já parou para pensar o que é conteúdo? De fato, existe uma definição, e eu adoro, porque eu acredito e eu vejo nessa definição a explicação total de toda essa aula que eu vou dar agora para vocês. Então, conteúdo é um conjunto de informações que proporciona valor para uma audiência específica, inclui texto, link, vídeo, áudio, imagem e compõe uma experiência interativa. As palavras que eu mais gosto dentro de conteúdo é a audiência específica e a experiência interativa. É muito importante que a gente entenda que o conteúdo digital, ele não vai agradar todo mundo. E quanto mais genérico ele for, menos alcance e resultado com seu público específico você vai conseguir. E a mesma coisa é sobre a parte técnica, os links, os vídeos, as fotos. Eu vejo também muitos conteúdos que não exploram em nada os recursos digitais, né? E é muito melhor para a gente conseguir chegar nos nossos resultados, nos nossos objetivos, através desse conteúdo bem feito, bem amarrado, usando as técnicas, mas para um público específico. Uma coisa que eu sei já há bastante tempo, vim lá, né, dos anos 90 analógico para hoje, é que a gente não lida com o mesmo consumidor. O consumidor, os clientes, as pessoas que compram das nossas marcas, sejam produtos ou serviços, elas têm uma maturidade um pouco diferente daquela maturidade dos anos 90 em relação às marcas, em relação ao marketing. É muito comum hoje a gente olhar para uma foto de publicidade e essa foto ela é muito bonita, se é um sanduíche, né, de uma lanchonete, ele só falta brilhar de tão bonito que ele está. E a gente sabe que na prática, quando a gente vai na lanchonete, a gente não encontra aquele hambúrguer
que brilha, que parece que foi tirado ali, né, de um filme da Pixar, de tão lindo que ele é. A gente sabe que isso não se aplica. E o consumidor hoje, a maturidade dele, ela está muito voltada para aquilo que é real, para aquilo que de fato a marca me oferece e não aquilo que ela mostra num momento comercial dela. Tanto que quando a gente fala de conteúdo, é claro que a gente está falando de propaganda também. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma característica um pouco diferente do que é um anúncio para uma TV, do que é um anúncio para uma revista. Ele tem uma característica um pouco mais envolvente. E se a gente não aproveitar essa característica de envolver através de outros sentimentos, de outras formas sensoriais, a gente cai na propaganda. E eu me lembro que a Dentsu é um grande grupo de publicidade global, uma grande agência global. Eles estão presentes em todos os continentes praticamente. Em 1990, eles começaram a perceber mudanças no comportamento dos consumidores. E no ano 2000, foi lançado um livro chamado The Dentsu Way. A agência, né, ela usou seu nome próprio para dizer assim, ó, esse aqui é o caminho que a Dentsu vai fazer. Nesse livro, já dos anos 2000, eles mostraram para a gente que o consumidor ele não acredita mais em propaganda. Tem consumidores que nem enxergam mais a propaganda. Eles trazem nesse livro o conceito que a gente hoje em dia conhece muito melhor, que é o ad blindness, cegueira para anúncios. É como se as pessoas estivessem imunes à propaganda, como se elas estivessem imunes ao marketing. Por quê? Porque durante muito tempo a publicidade foi sempre uma coisa maravilhosa. E fora a cegueira para anúncios, a gente também sabe que os consumidores já atingiram um nível de esgotamento, né, em relação ao marketing. As pessoas estão calejadas, elas já sabem que aquilo é uma propaganda, né, aquilo não cai com tanta naturalidade assim. E é por isso que eu vejo o conteúdo digital como uma grande ferramenta, né, uma grande arma até em relação a todos esses pontos que a gente sabe que o consumidor contemporâneo hoje vive, que não quer ver anúncio, os bloqueadores de anúncio, geração Z, não vê anúncios, usa muito bloqueador de anúncio. Então, é por isso que o conteúdo digital ele tem uma grande importância, porque é ele que vai conseguir passar nesses flancos, é ele que vai conseguir chegar nas pessoas e não mais a propaganda tradicional. E eu quero agora, falando de conteúdos que conseguem chegar na pessoa certa, conteúdos que têm performance de venda também. Muita gente me pergunta, mas o conteúdo é só engajamento? É só posicionamento no Google? Não, também é venda, também é conversão, a ideia é essa. E eu quero contar uma história que eu amo de paixão, que eu acho que faz muita falta, inclusive, que a gente que estuda marketing conheça profundamente, que é a história do Guia Michelin. Essa é uma história que deve ser contada e recontada, porque ela é incrível de tantos pontos de vista. Primeiro, por quando foi iniciado, né? Então, vamos lá começar essa história do início. A Michelin. O que era a Michelin? A Michelin, uma empresa fundada em 1832, uma empresa familiar, uma empresa francesa. E eles fabricavam insumos de borracha, pastilhas de freio e pneus para bicicleta. Tanto que tem uma curiosidade, que naquela época os pneus que eles fabricavam não eram pneus que eram pretos, eram pneus que eram meio brancos leitosos, acinzentados, era uma característica que as pessoas conheciam, o pneu da Michelin. Naquela época não existiam diversas marcas, né, pelo mundo, existiam pouquíssimas. Até é bom a gente fazer um raciocínio que é o seguinte, pensar no final do século XIX, quantas pessoas dirigiam? Quantas pessoas tinham carro? Quantas fábricas de carro existiam? Então, os irmãos Michelin, que assumiram a empresa do avô, André e Eduardo, eles tiveram uma ideia. Para vender pneus de carro, que era o que eles estavam agora fabricando e investindo na fábrica, eles precisavam atingir um consumidor muito específico, muito difícil, muito exigente, que é um público
triplo A, que a gente diz hoje. Imagina, quem tinha dinheiro para comprar um carro no final do século XIX? Eram pessoas muito ricas. Inclusive, eu assisti um seriado na Netflix que chama-se Mr. Selfridge. E Mr. Selfridge, fundador da Selfridges, aquela grande loja de departamentos de Londres. E ele era multimilionário e ele tinha um carro, só que ele não sabia dirigir. Olha que interessante, né? Era uma habilidade que não necessariamente a pessoa que tinha dinheiro ali, ela sabia, né, fazer a coisa funcionar. Então, os irmãos Michelin, eles tinham uma experiência de varejo muito grande. Eram ótimos varejistas, vendiam pneu de bicicleta, pastilhas de freio, e eles eram também bastante inovadores, né? Tanto nos produtos como no marketing. Eles criaram o boneco da Michelin, que muita gente já viu por aí, né? Antes até do Guia Michelin. Então, eles já tinham uma experiência em relação a marketing que veio antes do guia. Então, eles já estavam ali ensaiando coisas que hoje a gente considera extremamente contemporâneas, que é a marca ter um personagem virtual, né? A gente vai falar nessa aula sobre os influenciadores e sobre os influenciadores virtuais, né? E, de uma certa forma, ali, né, o André e o Eduardo Michelin tiveram essa ideia, né, essa ideia inovadora. O mascote da Michelin, para quem não sabe, ele tem um nome, ele chama Bibendo. E é muito interessante ver a história dele, porque realmente ele causou um grande impacto. Mas onde o Guia Michelin vai entrar nisso aí tudo? As pessoas que possuíam um carro, elas não usavam o carro. Seja porque elas não sabiam dirigir, seja porque elas tinham medo. Medo, receio, falta de informação, não sabiam o que ia encontrar pela estrada, não sabiam se ia ter um lugar para comer, para dormir, até para colocar combustível no próprio carro, né? Então, o que os irmãos Michelin pensaram? E se a gente lançasse um guia de viagens de carro pela Europa e a gente distribuísse esse guia na Feira de Paris do ano de 1900? E o que eu acho demais na ideia dos irmãos Michelin é que, em princípio, eles não tinham a informação e nem a condição de fazer o guia. Eles não eram viajantes, eles não eram pessoas que conheciam a Europa de cabo a rabo. Mas nem por isso eles deixaram a ideia de lado. Eles foram atrás de pessoas que realmente viajavam muito, conheciam os trajetos, para que as informações que elas dessem fossem realmente confiáveis, né? A preocupação com que aquilo de fato fosse útil de verdade para quem eles fossem presentear. E naquela época tinham 2.200 carros na Europa. Quantos guias Michelin eles imprimiram? 35.000. E é um número assustadoramente maior do que o número de motoristas, na verdade, e de carros, né? Como eu disse, 2.200 carros na Europa. A gente sempre encontra essa estatística quando a gente vai estudar o case Michelin, que é um dos primeiros casos de branded content da história. Ele só não é o primeiro, porque aquela marca de trator, né, de insumos agrícolas, a John Deere, nos Estados Unidos, eles criaram uma revista antes do Guia Michelin, e foi um branded content. Então, digamos assim que o Guia Michelin foi um segundo exemplo, né, na história do marketing no mundo que conseguiu extrapolar a marca e falar de comportamento e falar de informação que não necessariamente tivesse uma vinculação direta com o produto, né? Porque quando a gente pensa pneu, a gente pensa mecânica. Quando a gente pensa pneu, a gente pode pensar em o automóvel, ali o carro, né? Então, vamos ensinar a limpar o carro, vamos ensinar a usar o pneu. Como assim, gente? Vocês acham que funcionaria, né? Você acha aí que funcionaria uma propaganda em que os irmãos Michelin colocassem um pneu e tivesse escrito: ande de carro, gaste pneu. Você precisa de pneu? A pessoa não sai nem de casa com carro, quanto mais precisar de um pneu para reposição. Então, o Guia Michelin, ele é um exemplo, ele existe até hoje, ele é editado em várias línguas, em vários países, se tornou, inclusive, uma empresa separada da própria Michelin.
E é uma característica muito interessante perceber que um projeto de conteúdo, ele teve força suficiente, né? Essa imagem que vocês estão vendo, que eu separei para vocês, né? Mostra o Alex Atala, um chefe renomado, que não recebeu ali as estrelas Michelin, ele ficou chateado, né? Ou mesmo quando sai uma matéria dizendo vaza a lista de restaurantes do Guia Michelin. Pensa, para um conteúdo ser considerado tão confidencial a ponto da informação sobre alguma coisa que ele vai trazer vazar, é o auge do conteúdo, né? Então, o que eu acho que a gente aprende com o Guia Michelin e que serve para toda a nossa trajetória aí de estratégia e de produção de conteúdo digital? A ideia original. Ideia extremamente original, ideia muito focada no perfil do público. Eles sabiam quem eram as pessoas que tinham carro e o que elas precisavam. Não fizeram de uma maneira genérica, eles fizeram de uma maneira que funcionasse para aquelas pessoas. E quando eu falei que eles imprimiram 35 mil exemplares, é porque eles já tinham uma ideia de que não necessariamente só quem tem carro vai usufruir daquelas informações. Mas qualquer pessoa que tiver uma determinada cidade turística que o Guia Michelin aborda, pode até um restaurante, pode até ali um ponto que ele classifica como interessante, bacana de você conhecer. Uma outra coisa que eu acho que é extremamente contemporânea é o caráter social do Guia Michelin, né? O caráter utilitário. Ele chega a parecer até um TripAdvisor, antes do TripAdvisor, né? Ele traz para a gente uma antecipação de um conteúdo que a gente necessita muito e que a gente usa e que tem tantas empresas, tantas startups, né, hoje nesse mercado aí de viagens, de guia, de informação, de classificação, de hotéis, de restaurantes e tudo mais. Uma outra coisa que eu acredito que seja um ponto muito positivo da ideia dos irmãos Michelin: recorrência. O Guia Michelin, ele não é eterno. Todo ano sai um guia novo, todo ano tem novos passeios, todo ano tem novos restaurantes. Isso gera um frescor muito grande e também uma conexão muito grande com as pessoas de recorrência, delas voltarem a olhar aquele conteúdo numa vez que elas vão precisar ou que elas vão até aquela cidade. Uma outra coisa que é incontestável é a relevância. Na minha opinião, a relevância do Guia Michelin, ela só chegou a esse lugar estratosférico justamente pela seriedade da produção de conteúdo. É muito difícil a gente encontrar empresas que se dediquem tanto de corpo e alma ao conteúdo, né, àquela entrega com excelência, porque veja bem, o produto da Michelin, até então, pneu. Pastilha para carro, pneu de bicicleta. Só que a partir do momento que eles começam a fazer esse conteúdo digital, eles mostram que eles têm uma importância, eles são fundamentais ali para pessoas que querem se locomover, conhecer lugares e que sem aquelas informações não teria acesso. Às vezes a gente que está tão acostumado com entrar na internet, né, entra no Google, faz uma pesquisa, entra no TikTok, procura ali aquele lugar que você quer. Quando a gente se depara e pensa no passado, como que eram essas informações? Como eu ia ficar sabendo, né, de um lugar legal para ir? Ou se eu fosse até uma determinada cidade, que de lá eu poderia ir para uma outra, que tem um ponto turístico bacana? Eu não saberia. Então, o guia, ele tem essa relevância pela qualidade da informação, pela recorrência também. É um exemplo de excelência. Eu vejo e revejo o case de Michelin e eu também fico encantada com a energia de produção. Porque não é fácil produzir um conteúdo. A gente está aqui falando produção de conteúdo como uma coisa leve, mas é alguma coisa que exige energia, que exige dedicação, que tem muitas etapas. E a gente percebe no Guia Michelin que ele consegue entregar tudo isso com excelência. E a melhor parte que eu vou destacar novamente é a ideia não óbvia. Uma ideia que não é aquela arroz com feijão. Você vende maquiagem, fala de maquiagem. Você vende roupa, fala de look. Você vende roupa de academia, você fala de exercício.
a gente pode extrapolar, a gente pode chegar em outros lugares, pensando no conteúdo de uma maneira mais criativa e bem mais disruptiva do que fazer ali o óbvio. Até porque o nosso cliente, né, nosso futuro consumidor aí da nossa marca, ele faz uma jornada muito diferente, muito heterogênea. Ele não faz uma jornada idêntica. Há uns anos atrás, o Google fez uma pesquisa de jornada de compra para entender como as pessoas, a partir da busca, resolvem, né, dar aquele clique final e botar o cartão e comprar aquele produto. E o Google não encontrou uma jornada de compra sequer igual ou muito parecida. As jornadas são muito difusas, as pessoas começam por lugares completamente diferentes. Hoje em dia, pessoas começam pesquisas no TikTok, elas não começam a pesquisa no Google. E isso muda toda a relação que a marca tem na produção de conteúdo e com aquele cliente que ela quer conquistar, né, que ela quer ser percebida, né? Antes até dela conquistar o cliente, ela precisa ser percebida pelo cliente, ela precisa ser vista. É o famoso awareness de marca, né? Aquele momento que a marca precisa aparecer primeiro para muita gente, para que depois a marca seja a marca escolhida. Eu escolhi um exemplo e trouxe também as imagens para vocês de uma marca que eu vejo que atua de uma forma muito bacana no digital, entendendo justamente essa jornada difusa, essa jornada de compra, essa jornada de percepção do cliente, do consumidor em relação à nossa marca, nosso serviço ou o produto que a gente vende, que é a Knorr. A Knorr, ela atua em várias plataformas. Ela está no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube, ela tem site próprio e ela atua de um jeito diferente em cada plataforma. O que ela faz de conteúdo no Twitter, a forma como ela interage e que ela se relaciona com as pessoas é totalmente diferente da forma e dos conteúdos que ela leva para o Instagram, que são conteúdos mais de influenciadores, onde ela dá mais receitas. Assim como, se a gente entra no Facebook da Knorr, a gente percebe que ali eles trabalham mais o branding, eles trabalham mais a marca em si, os atributos de marca. E é interessante a gente perceber que no Twitter é mais descontraída, atende as pessoas como se fosse um saque, mas ao mesmo tempo também interage em outros momentos com as pessoas, ouve sugestões, brinca, usa memes. E é totalmente diferente do Instagram. O Instagram tem uma demanda diferente, tem um ritmo diferente. E o mais importante hoje para uma marca é ela saber e entender que cada plataforma tem um formato, tem um público, tem uma demanda diferente. Eu me lembro, lá no início, 2010, redes sociais, era muito comum que a marca fizesse um único conteúdo e esse conteúdo ela dissemina, ela distribui para todas as outras plataformas. Era muito comum. Hoje isso já não é possível. A gente quando vê um texto, seja no Twitter, seja no Facebook ou no Instagram, e a gente percebe que ele não foi feito para aquele lugar. Então é aquele texto, às vezes, que está lá no Facebook e que fala assim, clique no link da bio. Aí você fala, mas que bio? Se eu estou aqui no Facebook, eu não estou no Instagram. E a mesma coisa acontece às vezes, faz um texto bem curtinho para usar no Twitter e usa esse mesmo texto curto e limitado em termos de caracteres para plataformas que você poderia escrever muito mais, que você poderia explicar melhor. Então, a ideia é trabalhar cada plataforma, cada canal. Aqui eu estou falando de Knorr e eu dei ênfase para as mídias sociais, né? Mas a gente tem os canais proprietários também, a gente vai ver isso. E é importante que a marca saiba que ela não deve fazer a mesma coisa, do mesmo jeito e para a mesma pessoa. São pessoas diferentes, navegando em momentos diferentes, nessas plataformas diferentes também. Então eu percebo que o consumidor digital, e você já percebeu isso também, ele não está só interessado em fazer uma compra.
existe um caminho longo. Para alguns é um caminho sinuoso, para outros pode até ser um caminho já mais reto, mas é um tempo que você tem a percorrer. Ele não está só interessado em comprar, mas ele está interessado sim em saber de quem ele compra, em entender se ele compactua dos valores ou não dessa marca, se ele está de acordo com o que essa marca propõe hoje ao mundo. As marcas pararam, acabou aquele tempo onde você vendia o seu produto e fim. Hoje não basta vender o seu produto, nem o seu serviço. É preciso que você tenha todo um background, todo um repertório, um posicionamento maior do que só a venda ali do seu produto. Por isso que é fundamental a gente conhecer a fundo o nosso tipo de público. Quando a gente volta a pensar ali nos irmãos Michelin, eles conheciam muito bem o público que eles tinham. Eles sabiam que não bastava propaganda, que era preciso incorporar um novo comportamento, né? Introjetar esse comportamento, ou melhor, dar um impulsionamentozinho para esse comportamento que vai acontecer, né? Que iria acontecer, mas que eles foram responsáveis em catalisar, em dar mais agilidade, velocidade para que essa mudança de comportamento fosse feita, né? Para que as pessoas pegassem os carros delas e saíssem para passear ali por toda a Europa. E um conceito que eu já citei rapidamente aqui, mas agora eu vou retomar, que é o presença digital versus a atuação digital. Como realmente eu venho lá dos primórdios do digital, naquela época, uma empresa ter um site era mais do que o suficiente. Ela precisava ter uma presença digital. Ela precisava estar nesse lugar chamado internet, onde as pessoas poderiam digitar o endereço ou procurar alguma coisa e encontrar aquele site. Esse, para mim, é o conceito da presença digital. Por isso que eu não vejo sentido que a gente continue falando em presença digital nos dias atuais, em que as marcas já estão, para além dos seus sites, fazendo algum tipo de conteúdo nas mídias. Porém, eu vejo poucas marcas sendo percebidas, tendo uma atuação digital percebida. E é aí que vem o sucesso, quando a sua atuação digital ela é vista pelos outros. Quando a gente encontra conteúdos de Netflix, por exemplo, em mídias sociais ou mesmo em canais proprietários, a gente percebe uma personalidade, a gente percebe uma rapidez, uma fluidez, né? É como se a gente estivesse vendo um bailarino que dança muito bem um ritmo. E você vê essa pessoa dançar e você fala, nossa, que maravilhoso, né? Como é desenvolto. E a gente vê Netflix dessa forma, como uma marca muito desenvolta, muito madura e que ela entrega atuação digital, né? Quando a gente fala também da atuação digital, imediatamente eu me lembro daquela expressão que é, tá lá, mas está de corpo presente. A pessoa está, mas a mente dela não está ali. Eu vejo essa mesma coisa com marcas. Tem marcas que estão no Instagram, tem marcas que estão no Facebook, estão no LinkedIn, estão no YouTube, estão em várias plataformas, mas você não percebe a atuação digital, porque é como se ela tivesse ali emulando, imitando, tentando fazer de conta que aquele espaço digital é o mesmo espaço da propaganda tradicional, e não é esse espaço que a gente tem. Quando a gente pensa no nosso consumidor, quando a gente pensa numa pessoa que vive, né, esse mundo contemporâneo, que a gente está aí imerso todos os dias, eu e você, a gente está sempre com o celular na mão, o celular está sempre trazendo uma notificação. Às vezes eu estou na minha cozinha, almoçando no balcão, assistindo um vídeo no YouTube, ouvindo um podcast no Spotify. A minha atenção no conteúdo, ela nunca está 100%. Ela sempre é parcial. É como se eu estivesse ali esperando um metrô e enquanto isso eu olho as notificações, eu olho os posts que eu tenho ali. Aí eu entrei no metrô, até chegar no meu destino, eu vejo um pouquinho mais, mas eu estou prestando atenção nas estações, eu estou prestando atenção em outras coisas. Então a gente costuma dizer que é necessário, na hora da produção de conteúdo, que a gente também pense nas condições de consumo desse conteúdo. Como esse conteúdo vai ser consumido? A maior parte do conteúdo digital de marcas, ele é consumido do jeito que eu disse.
esperando um ônibus, indo até um lugar, né, enquanto come, ou vendo televisão. Quando a gente fala da pessoa num momento difuso, num momento sem atenção total, e ela tá vendo uma televisão, né? Então ela tá vendo, às vezes, pode ser um streaming também, e aí ela vai e comenta no Twitter, ou faz um post no Instagram, né? Ou faz um review ali daquilo que ela assistiu no TikTok. É muito interessante, porque aí eu vejo como uma oportunidade das marcas. Você já deve ter ouvido falar na expressão segunda tela. Usa a internet, né? Usa o celular como uma segunda tela, porque a primeira tela é a tela da televisão, a primeira tela é a tela do streaming que você está assistindo. E aí, a partir daquilo que você vê, que você assiste, você faz comentários. Você faz um review no TikTok, você cria um post em formato de carrossel falando daquela série, você cria alguma coisa em cima. E esse é o famoso conteúdo gerado pelo usuário, né? Netflix ama esse conteúdo gerado pelo usuário, porque para eles, o próprio produto que eles vendem está muito entranhado no nosso lazer, no nosso entretenimento. Então, é claro que é fácil gerar esse conteúdo. Agora, vou pegar um exemplo diferente, tá? A gente pode ter um cliente que está comprando chocolate. E dentro da caixa de chocolate, pode ter ali para ele uma mensagem onde ele vai gerar um conteúdo a partir daquilo, vai marcar uma hashtag. Então, aqui eu usei o exemplo da segunda tela como uma forma do conteúdo gerado pelo usuário, né? A gente assiste, a gente comenta a novela, comenta o futebol, comenta um programa de televisão, né? E isso também é interessantíssimo, vou fazer um parênteses aqui, principalmente porque a gente vive num mundo on demand. O que é esse mundo on demand? Ele faz aquilo que eu demando. Então, eu quero assistir agora um episódio da minha série. E a minha filha não quer assistir essa série, ela vai assistir depois. Cada um vê no seu horário, cada um faz como acha melhor. E isso é muito legal, porque a segunda tela ela é um momento de encontro. É como quase que um momento mágico, onde a gente assiste uma abertura de Copa do Mundo, todo mundo junto, comentando, falando sobre as coisas que aparecem. Quando a gente assiste uma final de Campeonato Brasileiro de futebol, e a gente comenta ali sobre os times, né, sobre aquilo que está acontecendo. Isso é muito a segunda tela, isso é muito o conteúdo gerado pelo usuário. Agora, o conteúdo gerado pelo usuário, de modo geral, para qualquer outro tipo de empresa, é alguma coisa que pode e deve ser estimulado. O consumidor também como um criador, né? Inclusive, esse conteúdo é conhecido como conteúdo de prova social. Aquele conteúdo que muitas vezes a gente vê na terceira aba do Instagram, que são as pessoas que marcaram alguém. Isso é fantástico. É aquele conteúdo que você olha e você acha autêntico. Vou contar uma coisa para você. Toda vez que eu vou num restaurante, eu costumo entrar no Instagram para olhar as fotos. Que fotos? Que o restaurante postou? Não. As fotos que as pessoas que foram no restaurante postaram e que marcaram ali o nome do restaurante, eu consigo ali olhar. Porque aquilo para mim traz mais verdade, né? Vai me trazer mais veracidade, autenticidade do que o conteúdo que a marca faz e que tem aquilo que eu já comentei também, que é um pouco de deixar tudo muito bonito, de deixar tudo muito lindo, só que quando a gente chega, de fato, né, a realidade, ela não brilha tanto como uma propaganda de televisão. Já que a gente falou de conteúdo gerado pelo usuário, eu quero chamar a atenção também para mais um aspecto interessante sobre o consumidor, né? Sobre as pessoas, seja a pessoa que compra ou seja a pessoa que não compra também. O ser humano, ele busca muito pertencimento. O ser humano busca fazer parte de alguma coisa. E uma forma que eu já fiz estratégias e já trabalhei em outros projetos que utilizaram é de fazer com que o seu cliente se torne o herói da sua marca e, a partir disso, ele produza conteúdos autênticos. Então, também tem uma imagem aqui que vocês podem ver, que é de um concurso de uma marca de fitness que percebeu que dentre seu público tinham muitas meninas de 18 até 27, 28 anos querendo se tornar influenciadoras. Que interessante isso. A marca abre uma oportunidade,
faz com que elas pertençam. A partir desse pertencimento, né, desse contato e conexão com a marca, essas participantes se tornam grandes produtoras de conteúdo também sobre e para a marca. É uma outra estratégia, onde a gente consegue obter conteúdos muito autênticos a partir de um estímulo. A gente falou de Guia Michelin e o tempo do Guia Michelin era outro, né? Lá atrás, quando eles começaram, o mundo era muito mais calmo, muito menos acelerado, e hoje a gente vive um mundo muito cheio de ruído, muito cheio de estímulo, muito cheio de coisas. A minha sensação pessoal, eu não sei se é a sua sensação, mas a minha é de que eu nunca vou dar conta de ver tudo, de ler tudo. São muitas coisas me chamando a atenção. Ao mesmo tempo, fazendo novamente uma referência ao Dentsu Way, o livro da Dentsu, a gente também percebe que é muito conteúdo repetido e a gente acaba deixando aquele conteúdo passar pela gente sem que a gente perceba. Então, uma coisa que eu quero deixar bem clara para você e que você deve pensar sempre nas suas estratégias de conteúdo é a originalidade do seu projeto. O quanto o seu projeto é diferente, o quanto ele é criativo, e pensar na marca como uma propulsora de alguma coisa inovadora, de alguma coisa interessante, de alguma coisa útil de verdade para as pessoas. Esse é o primeiro passo para você ter sucesso no digital. O que a gente sabe hoje, olhando para o nosso consumidor, para a nossa consumidora, para o nosso futuro cliente, é que os dados demográficos, eles não são mais suficientes para a gente conseguir entender uma pessoa. Não basta você me dizer a idade, a classe social, o estado civil. Isso é muito pouco. O que interessa nas pessoas é o comportamento. Para pensar em você. Pensa na sua idade. Pensa no seu estado civil. Pensa na sua localização, né, regional. Pensa em todos esses aspectos demográficos. Eles te definem? Eles não me definem. Quando eu paro para pensar uma mulher urbana, casada, com filhos, com mais de 45 anos, eu penso que eu não sou igual a outras mulheres com as mesmas características que eu tenho. Que eu, por exemplo, eu gosto de andar de skate. Isso é um comportamento que não está muito atrelado à minha idade, ao meu gênero, e é o meu estado civil. E é interessantíssimo, porque a gente passou muito tempo nivelando as coisas dessa forma. Idade, gênero. Gênero, então, eu não vou nem falar, né? Porque, gênero, isso é para os homens, isso é para as mulheres. E isso é uma falácia total. Existem os comportamentos, os gostos, e é esse aspecto que a gente deve focar no nosso público. Quando eu dei a definição de conteúdo e falei que conteúdo é alguma coisa para um público específico, eu vou usar um exemplo aqui. Se eu quiser fazer um conteúdo para surfistas, os surfistas são os mesmos? Ou a gente tem o surfista profissional, o surfista semiprofissional, aquele amador, aquela pessoa que vai só aos finais de semana ou às vezes só nas férias surfar? É um surfista também, é uma surfista também. A gente precisa entender que o conteúdo que vai agradar um amador, ele é diferente do que vai agradar o profissional. E aí, quando a gente está falando, né, eu peguei esse exemplo de surf, a única coisa que é igual, tanto para o surfista amador quanto para o profissional, é a tábua das marés, a temperatura e o clima. O resto é tudo diferente. Ele vai ter uma prancha mais profissional, né, aquele que vai competir. O outro não tem todos aqueles equipamentos, ele não tem aquele preparo físico, então ele vai precisar de uma outra conversa. Eu, particularmente, eu adoro trabalhar com nichos de mercado, né? Quando é mãe, então, eu amo, porque você tem a mãe de gêmeos, a mãe de filho único, né, a mãe solo, a mãe que adotou as crianças. Você tem tantos aspectos da maternidade para simplesmente dizer, eu faço um conteúdo para mães. Mães, não existe. Existe uma especificidade de maternidade e outra. Por isso que eu falo, é importante a gente realizar muita pesquisa, muito monitoramento, né? As pesquisas são ótimas, porque são grupos que você pode reunir, você cria as perguntas, você direciona. No monitoramento também você começa a achar
aspectos interessantes, palavras-chave, coisas que se repetem e que podem te ajudar ali a trilhar um caminho de conteúdo também. Outros elementos que eu considero que são bem importantes quando a gente está falando do público é entender o contexto. Como eu posso dar um exemplo bom de contexto agora para você? Pensando na pandemia. Quando a pandemia chegou, independente dos objetivos da minha vida, da minha empresa, da sua empresa e de todas as empresas, existe um contexto global, existe uma coisa acontecendo que a gente não era capaz de controlar e que acabou fazendo com que a gente tivesse que tomar medidas, né, físicas, né, de saúde, de proteção, mas não só, também de conteúdo. Como é que eu posso ser uma marca que vende festas, que faz casamentos, que vende vestidos para festa, se não estava tendo festa? Eu vou ficar lá publicando, falando dos meus vestidos, falando das minhas festas? Não está acontecendo festas. O ideal é olhar para a minha realidade e falar, o que está acontecendo agora? O que é importante para as pessoas? Será que não é interessante eu, como um especialista em festas, falar festas para fazer em casa? Ajudar essa pessoa a comemorar, né, sozinha às vezes, com uma câmera, fazendo uma transmissão com outra pessoa? Então, é nesse sentido que o contexto ele é muito importante. A outra coisa é a coerência. Quando a gente fala de coerência, nada melhor do que o digital para expor as nossas incoerências, né? Enquanto marcas. As marcas estão muito acostumadas a, né, pegar datas comemorativas ou mesmo causas e criam lá publicações, falam que estão apoiando. Só que é muito fácil a gente olhar para uma marca hoje no digital e perceber que ela só está fazendo um discurso, que ela não tem ali uma sustentação, ela não é coerente com aquilo que ela está propondo, né? Isso é a coisa que mais gera crise hoje em dia, é quando a marca vai, fala de alguma coisa, vem alguém ali e fala, mas peraí, vocês não fizeram isso, não deixaram de fazer aquilo? Então, a gente sempre percebe que a coerência, muitas vezes, ela coloca todo um conteúdo por água abaixo. E claro, gente, é análise também de dados, né? É olhar para o Google Analytics, se a gente está falando de um conteúdo proprietário, de um site, é olhar para os insights, se a gente está falando de mídia social, de Instagram, de LinkedIn, de YouTube, de TikTok. É isso que a gente precisa fazer, entender muito bem o consumidor, saber que a nossa marca precisa ser coerente nas propostas, naquilo que fala, respeitando o contexto. Eu já ouvi várias vezes a frase que é conteúdo é rei. Você já deve ter ouvido também, né? Principalmente quem está aí estudando, buscando conhecimento em comunicação, em branding, em marketing. Já ouviu isso? Eu acredito que é o contexto que deva ser rei. É o contexto que é soberano. Não é sobre o que eu quero falar, sobre o que a minha marca quer dizer, mas é sobre aquilo que as pessoas estão interessadas em ouvir. Terminamos o bloco 1 e agora a gente vai para uma sequência no próximo bloco.